Graças a paz, queridos. Vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amém. O povo está sedento. Abre sua Bíblia aí comigo. Gênesis 26. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Na verdade, eu queria ler o capítulo inteiro, porém, se eu ler esse capítulo inteiro, quando chegar no final do capítulo, muitas pessoas já vão estar dormindo, né? Olha lá, capítulo 26, versículo 24, diz assim: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, que foi lida. Ela é a verdadeira profecia do Senhor, porque a palavra profeta significa literalmente isso, Senhor, ser porta-voz. Ó Deus, proferir aquilo que o Senhor dá. Ó Pai, a tua verdadeira profecia é a tua palavra, que nessa noite será ministrada. Nós te pedimos que o Senhor venha falar aos corações daqueles que necessitam, para a honra e para a glória do teu santo nome, que possa haver nesta noite uma edificação, ó Deus, uma edificação do corpo do Senhor, que é a tua igreja, que nesta noite vidas venham sair daqui transformadas para a honra e glória do teu santo nome, que em nome de Jesus a tua palavra venha surtir o efeito para qual ela vai fazer, ó Pai, a obra. Em nome de Jesus, desde já altamente peço que o Senhor venha impedir, ó Deus, toda obra contrária, ó Deus, ao direcionamento que a tua palavra tem a cumprir, ó Pai. Ó Pai, venha destapar os ouvidos espirituais e em nome de Jesus venha repreender toda a obra do maligno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, para eu não ler o capítulo inteiro, só vou narrar para você um pouco dessa história. Essa história é a história de Isaac, filho de Abraão, velho amigo nosso, conhecido de vocês, mas conhecido como Zaquinho, né? Gente boa. O que acontece? A Bíblia diz que Isaac, ele se encontrava numa terra chamada Gerar. E como aconteceu com seu pai Abraão, teve uma crise, teve fome ali na terra. E a vontade de Isaac era dar no pé para o Egito. E o que acontece é que Isaac agora vai cometer os mesmos erros que seu pai Abraão cometeu quando desceu ao Egito, na terra de Gerar, dizendo para sua esposa: olha só, fala para Abimeleque que você é minha irmã, não diz que você é minha esposa não, senão vão querer me matar para ficar com você, porque você é bonita. E acontece uma série de fatores, estou sendo bem sucinto, e uma das coisas que acontece é que Isaac vai prosperar naquela terra. Ele vai começar a prosperar naquela terra, vai começar a cavar poços, os filisteus vão vir, vão querer entulhar os poços de Isaac, mas constantemente o Senhor vai se direcionar a Isaac dizendo o seguinte: não temas, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou contigo. E a Bíblia vai dizer que os inimigos de Isaac, por inveja, várias vezes tentaram entulhar os poços de Isaac, mas o Senhor propiciou um momento para que Isaac se reconciliasse com esses inimigos. Essa é a breve história que está relatada aqui nesse capítulo 26. Por que isso, Rony? Você me pergunta. Porque aquele momento de Isaac era um momento de crise. Tudo começou na vida de Isaac com uma crise. Sabe, querido, e a crise na nossa vida, só a palavra dói. Só a palavra já incomoda. Nós saímos aí do ano de 2008 debaixo de uma crise mundial terrível. Estamos ainda passando por ela. Cremos que sairemos dela. Mas só em ouvir a palavra crise, só em viver a crise, nós já pensamos em algumas coisas. Como por exemplo,
A crise, ela é uma encruzilhada. Uma encruzilhada onde existem duas estradas. Uma pode dar na vitória, onde você pode seguir um caminho vitorioso. A outra é um verdadeiro desfiladeiro que vai dar no fracasso. Essa é uma das consequências da crise. Ou melhor, essa é uma das situações em que vivemos na crise. Dois caminhos a seguir. Sendo que o caminho do fracasso é sempre mais fácil. Se entregar é sempre mais fácil. Jogar a toalha é sempre mais fácil. Desistir. A outra coisa que a crise nos mostra é que a crise revela os verdadeiros heróis. A crise vai mostrar quem são os verdadeiros corajosos. Aquelas pessoas que estão dispostas a enfrentá-la. A crise também é um tempo de oportunidade. Oportunidade para o crescimento. Oportunidade para você criar um futuro. E algumas pessoas vão dizer que o futuro ele é criado. Ah, mas minha vida está na direção de Deus. Olha, eu quero dizer o seguinte, cara. A sua salvação está garantida na mão de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus te salva, mas não te desumaniza. Você continua sendo ser humano. E a onipotência e a soberania de Deus não exclui as suas responsabilidades. Você tem responsabilidade como servo de Deus e você tem responsabilidade como homem e como mulher do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado, entre aspas, em entregar tudo nas mãos de Deus. Deus vai fazer e bota uma rede com sombra e água fresca e quer excluir as suas responsabilidades. A crise é a oportunidade de você fazer um futuro. Aliás, faz parte da personalidade de Deus em não dar tudo de mão beijada ao homem. Porque aquilo que recebemos de mão beijada, nós não valorizamos. A crise também gera medo, insegurança e instabilidade. Que coisa terrível. Em 2008 você ligava a televisão, só falava em crise. E até nós, que muitas vezes não temos nada a ver com isso, a gente pensa que essas coisas pertencem somente ao governo americano, que se expandiu por todo o mundo e tal. Até nós ficamos com medo. Porque só a palavra gera insegurança, gera medo, gera instabilidade. Então você me pergunta, Rony, seja mais objetivo. Eu vou procurar ser, porque a palavra, eu creio que ela tem que ser objetiva, mas ela talvez não vai levar os 20 minutos que eu costumo levar. Eu quero ensinar você 5 princípios para você transformar a sua crise em triunfo. E esse é exatamente o tema dessa mensagem nessa noite. Como você transformar a sua crise em triunfo. Primeira coisa que eu quero pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto aí, no capítulo 26. Já que nós não lemos ele por todo, nós iremos ler pouco a pouco. Abra sua Bíblia aí se você fechou, em Gênesis no capítulo 26. O primeiro princípio, para você transformar a sua crise em triunfo, está na crise, siga a orientação de Deus, em vez de fugir. Olha aí no versículo 1 do capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois ficou na terra de Gerar. Na crise nós somos desafiados a lutar pela sobrevivência. Levante sua mão comigo. Quantos aqui já tiveram em situações onde você teve que lutar pela sobrevivência?
É brabo, não é? Você pensa que, olha, agora acabou, vou jogar todas as minhas fichas nisso, porque agora a situação eu tenho que viver. A situação agora não é bem-estar, a situação agora não é conforto, a situação agora é sobrevivência. Reginaldo, tem como você aumentar para mim um pouquinho, porque eu estou forçando muito a voz. Vou ficar sem voz já já. Eu já não posso cantar porque a voz acaba. Obrigado. Então, na crise somos desafiados a lutar pela sobrevivência. Sabe, querido, existe uma música do Renascer Praise, interessante, nesse último CD que eles lançaram, que fala o seguinte: tenho o meu direito de lutar. A Ludmila Ferber também tem uma música que fala o seguinte: nunca pare de lutar. Sabe, querido, e é uma das piores coisas que existe nas pessoas medíocres é a desistência. É em ver a crise e querer desistir de tudo. Como eu falei para você, desistir é o caminho mais fácil. E olha só, o versículo 1 diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, a primeira coisa que Isaque estava vivendo ali era fome. Você imagina, você é pai de família, você está com sua esposa do lado, e acontece um período de fome muito grande sobre a terra. Você procura de um lado, procura de outro, você não encontra o que dar de comer à sua família. Você imagina a situação desse homem. Mas você tem o direito de lutar. E você precisa lutar pela sobrevivência. Em meio à crise, nós somos desafiados a lutar pela sobrevivência. A segunda coisa que nós vamos ver é que na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Olha o que diz o versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O que o Senhor Deus está falando ali para Isaque é o seguinte: não faça a mesma coisa que teu pai fez. Teu pai quebrou a cara. Não faça você o mesmo. E buscar atalhos sedutores significa não seguir os caminhos do Egito. E o que lembra Egito na Bíblia, querido? Tudo aquilo que representa o mundo. Nós já dizemos ali na música, na corte do Egito. Egito representa as riquezas do mundo, mas uma riqueza que é contrária à vontade de Deus, aquela riqueza ilegal. Egito representa os prazeres da carne, tudo aquilo que é o mundo. E muitas vezes o Egito é o melhor caminho a se seguir. Olha só, está debaixo de uma crise terrível. Olha só, eu tenho um esquemazinho aí. Olha, tranquilo, ninguém vai ficar sabendo não. É beleza, olha só, é só entre a gente aqui, ninguém vai ficar sabendo. Na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Sabe, e muitos de nós, cristãos, servos do Senhor, somos muitas vezes seduzidos a buscar caminhos sedutores, a ceder aos caminhos da sedução do Egito. O Senhor falou para Isaque: olha só, não cometa o mesmo erro que teu pai cometeu. Na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Olha só o que diz o versículo 3. Versículo 3 a 5. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Sabe, querido, o grande problema muitas vezes em meio à crise é a gente esquecer tudo aquilo que Deus falou para a gente. Já percebeu que o povo de Israel constantemente, Deus precisa relembrar aquele povo que Ele fez. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez pão cair do céu, Deus deu coluna de fogo durante a noite, deu uma nuvem durante o dia, roupas não envelheceram em seus corpos. E constantemente nós vamos ver mais à frente, tanto no livro de Josué, tanto no livro de Juízes, o povo se corrompendo, e Deus precisa constantemente relembrar: olha só, lembra do que eu fiz por você. Está
Está lembrado que eu fiz ano passado? O milagre que eu realizei para você. E agora no momento de crise, você chega e está procrastinando aquilo que eu tenho para você. Nós precisamos tomar cuidado com isso, querido. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Nós temos que parar com esse negócio de querer encaixar Deus no nosso tempo, de achar que Deus é nosso servo, de achar que Deus é nosso escravo, querer determinar o que Deus tem que fazer. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: Deus é Deus, você é servo, e cumpre a nós obedecermos a sua palavra. Nós temos que parar de nos iludirmos com essa teologia de que vai dizer de que o homem é alguma coisa, de que o homem manda em Deus, como se o homem fosse patrão e Deus fosse o servo. É Ele quem determina. Os seus planos jamais serão frustrados. Ele vai dar uma promessa a Abraão que vai se cumprir com Moisés. E agora, nem o próprio Isaac viu a promessa dada a Abraão. A Bíblia vai contar acerca de um homem chamado Jeremias. Um homem que morreu sem ver um fruto daquilo que Deus o capacitou a fazer. E a Bíblia vai falar que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E vai dizer o seguinte: para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, é boa e agradável. O tempo de Deus não é o nosso. Então nós temos que parar de querer achar que Deus está procrastinando, de que Deus está atrasando. Querido, Deus é Deus, o homem é homem. O homem não é Deus, apesar de muitos aí hoje em dia está querendo botar nomes e mais nomes. Daqui a pouco vão botar quarta pessoa da Trindade. São não sei o quê. A crise. Na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Sabe, querido, quando nós olhamos para as promessas de Deus, Deus simplesmente, constantemente, desde Abraão, Ele vai dizer o seguinte: olha só, é o seguinte, eu vou fazer de você uma grande nação, multiplicarei a tua descendência. Só vai falar isso. Isso vai ser suficiente para você. Paulo foi até o terceiro céu, aquilo que os judeus consideram a habitação de Deus. Chegou lá, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. E para que ele não se soberbecesse, ele ganhou um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás que o enviaram por Deus para o esbofetear. 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse aquele espírito maligno que esbofeteava a vida dele. Sabe o que Deus fala para Paulo? Paulo, o negócio é o seguinte, cara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus nos basta. Apenas uma palavra de Deus nos basta. Isso faz me lembrar a palavra daquele centurião que diz o seguinte: olha só, Jesus, o negócio é o seguinte: eu estou com meu filho adoecido em casa, eu irei curá-lo. Não precisa, porque eu também sou homem de comando. Centurião é chefe de 100 pessoas. Eu mando que as pessoas vão e eles vão. Eu peço para que eles venham e eles vêm. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Eu quero dizer a você o seguinte, querido: basta uma só palavra. Uma só palavra para Deus fazer um milagre para você. E baseado nas promessas de Deus, nós temos que ser homem. Você, mulher, você tem que ser mulher suficiente para encarar os seus problemas, enfrentar os seus problemas e não desistir. Porque o caminho mais fácil é você sair, o caminho mais fácil é desistir, é jogar a toalha. Não jogue a toalha, baseado na promessa, encare. Na crise precisamos obedecer,
sem racionalizações. Olha só o que diz o versículo 6, querido. Isaac, pois, ficou em Gerar. Se você observar, lá no versículo 2 diz o seguinte: apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Lá no versículo 6 tem a resposta: Isaac ficou em Gerar. Sabe o que significa isso, querido? A palavra de Deus é para ser obedecida. Se Ele mandou você ficar, você fica. Se Ele mandou você ir, você vai. O negócio é obedecer o que Ele diz. E sem questionar. Cara, eu fico pensando muitas vezes, nós seres humanos, muitas vezes temos a audácia de querer questionar o Criador do universo. Aquele que tem o domínio do universo na palma de suas mãos. Paulo vai falar quem foi o seu conselheiro. Quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém, cara. E nós temos essa ousadia muitas vezes, mas uma ousadia assim, como se disséssemos o seguinte. A gente usa essa expressão na filosofia dizendo o seguinte, epistemologicamente falando, dizendo o seguinte: o senhor realmente sabe o que está fazendo? Aí muitas vezes nós caímos em si, quando muitas vezes Deus realiza aquilo que, como realizou na sua vida, como eu estava contando, né? A gente fala: meu Deus do céu, quão bobo eu fui. A segunda coisa, querida, a primeira coisa que eu quero que você grave aqui na crise: nós devemos seguir a orientação de Deus em vez de fugir. A segunda coisa é que na crise, invista em seu relacionamento familiar em vez de mentir. Olha o que diz aí o versículo 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Naquela época, mulher bonita dava morte. Grandes homens também falham, querido. Deixa eu falar um negocinho para vocês, que nós precisamos tomar muito cuidado nos dias de hoje. Tem uma música do Fruto Sagrado que fala o seguinte: eu não sou um Superman. Não existe Supermans. Não existe Supergirls. As pessoas hoje querem vestir um estereótipo, como se não pudesse demonstrar fraqueza, como se fosse um anjo resplandecente. Aí você vai olhar para a Bíblia, em Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na frente ele vai falar: todos se fizeram inúteis. Isaac, um dos patriarcas, errou, mentiu, pecou. Sabe por que quando muitas vezes um cai, todo mundo cai atrás, igual um efeito dominó? Porque olha para o homem. Porque a sua confiança está no homem. Se o homem não vier, eu não vou. Se o homem não cantar, eu não vou. Medíocres e miseráveis, olhando firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é santo. Santo, santo, santo. A Bíblia não fala que ele é, nunca fala em texto nenhum que ele é tremendo, tremendo, tremendo. É a única vez que a Bíblia vai repetir 3 palavras seguidas, é o seguinte: ele é santo, santo, santo. Com isso ele está querendo dizer o seguinte: olha, ele é o super-herói. O super-herói que a humanidade precisa é Jesus. Não está no apóstolo fulano de tal. Não está no apóstolo Paulo, não. Não está no apóstolo Pedro, não. É Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o Cristo ungido. Não existe Supermans, querido. Nós temos que parar de nos iludir
E entender de que o homem é falho, é pecador. E esse homem agora mente. Mas essa atitude, olha só que atitude terrível, querido. Com essa atitude ele está querendo dizer, sabe o quê? Eu amo mais a mim mesmo do que a minha esposa. Você imagina? Eu fico imaginando, pode passar a crise que for. Eu acho que num casamento, uma das coisas que é afirmada é o seguinte: até que a morte os separe, é na riqueza, é na pobreza, é diante de qualquer circunstância. Isaac agora chega e diz o seguinte: olha só, vai lá, diz que você é minha irmã, entrega aquela mulher na mão daqueles homens. A mulher devia ter se sentido um objeto. Por isso, querido, na crise, invista em seu relacionamento familiar, ao invés de mentir. A mentira de Isaac contada tornou-se uma mentira descoberta. Um grande homem de Deus agora passa a ser envergonhado. Envergonhado naquela terra de Gerar. Você está entendendo? Porque se não for a misericórdia de Deus, querido, é o que vai falar que é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Porque se não se renovar a cada manhã, querido, nós estamos perdidos. Eu acho engraçado que durante muito tempo, o que foi pregado para minha pessoa, durante 10 anos na minha vida no Evangelho, era o seguinte: que o homem é bom. O homem é o cara, determina, você tem poder. As coisas acontecem como se fosse uma utopia, já percebeu? Como uma fantasia. Você lê um livro de evangelismo, o cara começa a entrar no avião, começa a evangelizar um, depois evangeliza outro, daqui a pouco o avião está ganho para Jesus, como uma história de carochinha. E cristianismo não é isso. De 4 anos para cá eu tenho entendido, querido, de que o homem não é bom, o homem é mau. Jesus falou isso: olha só, se vós sendo maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. A sua inclinação, a minha inclinação é para a carne. A nossa inclinação, querido, do nosso homem exterior é para as coisas que são contra Deus, é viver em rebeldia contra Deus. Mas Deus, Ele opera em nós o querer efetuar, dizendo o seguinte: olha só, como eu amo você, eu vou operar em você uma sede, uma fome por mim. Porque todos se extraviaram. Terceira coisa, na crise vença o pessimismo e faça investimento, em vez de ficar lamentando. Olha só o versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe, querido, em meio à crise, nós precisamos vencer o pessimismo, em vez de ficar se lamentando. No meio da crise, já percebeu aquelas pessoas? Não dá, não tem como investir agora, não tem como fazer isso, o mundo está em crise, a situação está difícil, ficam desacreditadas. Como eu vou fazer isso em meio dessa crise toda? Se comporta como se não fossem filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo, daquele que provê tudo. E nós, em meio à crise, nós precisamos vencer o pessimismo em vez de ficar lamentando. É horrível você conviver do lado de uma pessoa pessimista. Tudo a pessoa fala que não vai dar certo, sempre leva por um lado pessimista. No versículo 12 vai falar que ele semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Nós precisamos semear em meio à crise, ainda que muitos duvidem que vai dar certo. Seja em qual área que você esteja pensando aí, no seu emprego, no seu curso, na sua empresa, nos seus estudos, na sua família, mesmo em meio ao pessimismo, semeie. Isaac semeou em meio à crise e ele colheu 100 por 1. Isso é sobrenatural.
Segunda coisa que nós precisamos entender para vencer o pessimismo e fazer investimento em vez de ficar lamentando, é que nós devemos nos tornar especialistas naquilo que fazemos, não nos acomodarmos. Olha só o versículo 18. E tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que já deu que seu pai havia posto. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Isaac se tornou um especialista, sabe em quê? Cavar poços. E nós vivemos numa época, querido, se você quer passar pela crise, se você quer ser um vencedor, em qualquer área da sua vida, você precisa ser um especialista no negócio. Conta, há 10 anos atrás, quantas pessoas tinham formação, a porcentagem de pessoas formadas no Brasil. Conta hoje. Você vai ver que o terceiro grau, daqui a alguns anos vai, se não atingir 50% da população, vai chegar próximo disso. E só vão ficar aqueles que são especialistas no negócio. Existe um homem chamado Charles Steinmetz. Esse homem, querido, ele, certa vez na fábrica da Ford, ele fez toda a eletricidade daquela fábrica. Era um excelente eletricista. E certa vez, naquela fábrica faltou energia, devido a um problema que deu na eletricidade. E o dono da Ford ficou sem funcionar durante um dia inteiro. Chamou vários eletricistas e ninguém dava jeito. Isso é um fato real. Por fim, chamaram Charles Steinmetz. Charles Steinmetz chegou ali naquela fábrica, em menos de meia hora, olhou e solucionou o problema. Dias depois, chega uma carta de cobrança na Ford, dizendo o seguinte: o valor do serviço ficou em 10 mil euros. O dono da Ford volta aquela carta dizendo o seguinte: um serviço de apenas meia hora, você me cobra 10 mil euros? Charles Steinmetz responde o seguinte: por aquela meia hora ficou apenas 100 euros. Mas pelo conhecimento do problema, 9.900 euros. Está entendendo, querido? Você precisa saber aquilo que ninguém sabe. Você precisa ser especialista. E Isaac se tornou um especialista. O que os outros poderiam fazer é simplesmente entulhar o poço de Isaac. É isso que os medíocres fazem. Como ele não consegue fazer o que você faz, ele começa a fazer, sabe o quê? A entulhar seus poços. Eu quero dizer para você o seguinte: não está tarde. Não está. Tira esse pensamento da cabeça. Ainda há tempo de você se especializar. Ainda há tempo de você continuar. Ainda há tempo de você começar, se você quer saber. Sabe por quê? A sua força não está no seu braço, está em Deus. Por isso, querido, não pense duas vezes. A partir de amanhã mesmo, amanhã é dia útil, vai começar a viver uma nova vida. Comece a tomar uma atitude. Vá se tornar um especialista na área que você quiser. Naquela época, ser especialista em cavar poço, querido, era um grande negócio. Quarto lugar, na crise, proteja o seu coração da amargura, em vez de brigar pelos seus direitos. Eu não vou ler o texto, vou apenas citar. Os inimigos de Isaac só entulharam os poços
aquilo que Isaac iria fazendo, ficaram com inveja. Porque Isaac se tornou mais poderoso do que o próprio rei Abimeleque. A ponto de Abimeleque falar o seguinte: olha só, sai daqui, cara, você está sendo mais poderoso do que eu. Você prosperou demais. Agora você imagina, olha só a atitude de Isaac, querido. Você cava um poço. Não tinha instrumento naquela época suficiente para isso. Eu creio que aquilo deveria levar horas, ou dias, dias. E vem o filho do capeta e entulha aquele troço. Aí você pergunta, eu arrebentava ele. Justiça humana. A atitude de Isaac foi a seguinte, querido. Ele protegeu seu coração da amargura. Ele preferiu calar, ao invés de brigar. Sabe por quê, querido? Ele cria que aquilo que estava com ele era maior do que estava naqueles homens. Isaac ensina que é melhor sofrer dano do que entrar numa briga. Muitas vezes buscando nossos direitos. Porque a nossa desculpa é o seguinte: olha só, eu estou no meu direito. Eu vou pintar e bordar com ele agora. A gente vive na lei. Olho por olho, dente por dente. Ah, se esse mandamento tivesse valendo para os nossos dias, cara, eu ia ver um bocado de gente arrebentado por aí. Olho por olho, dente por dente. Fecha comigo, eu posso fazer também. Aí Jesus responde o seguinte: visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se teu inimigo te bater numa face, oferece também a outra. Eu porém vos digo, amai-vos os vossos inimigos. Ser crente na era da graça é isso. Se resume em duas condições. O grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a prioridade do negócio. Não está em receber bens, não está em receber milagres, isso aí é supérfluo. Porque para Deus, Ele pode todas as coisas. Sabe o que acontece? Quando nós tememos a Deus, Deus vai permitir um momento para que você se reconcilie até com seus inimigos. É o que vai acontecer. A partir do versículo 26, todos aqueles homens vão procurar Isaac. E vai propor uma reconciliação. Olha só no versículo 28 que vai dizer, querido, olha só. 27, melhor dizendo. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaram do vosso meio. Por que vocês estão vindo a mim? Vocês me expulsaram do vosso meio. Olha o versículo 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Querido, os seus inimigos não vão se reconciliar com você porque acham você maneiro, porque acham você uma mulher legal. Eles vão se reconciliar com você porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida e vai ver que o Senhor é contigo. Vai dizer o seguinte: olha só, negócio com esse cara aí, com essa mulher aí, não vale a pena não, porque Deus é com ele. Por último, na crise, busque velhas e novas possibilidades, em vez de se acomodar. Olha só o que diz o versículo 18. E tornou Isaac a abrir os seus poços, os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Isaac aproveitou uma grande oportunidade, uma velha oportunidade, um poço que já havia sido cavado pelo seu pai. E sabe, querido, em meio à crise nós precisamos descobrir oportunidades. Você quer saber qual é a maior fonte de conhecimento? A maior fonte de conhecimento não está na leitura, não está nas universidades, por incrível que pareça. Mas a maior fonte de conhecimento está na observação. Ao invés de muitas vezes estar ligado em tantas outras coisas, passe a observar mais, que você vai ver como você vai crescer, tanto espiritualmente, como cidadão na sociedade. E sabe, em meio à crise, começa a botar a cabeça para funcionar e dizer o seguinte: olha só, onde eu posso encontrar uma oportunidade aqui em meio a essa crise? Isaac encontrou um poço antigo que seu pai deixou lá. Não somente ele foi lá, buscou aquele poço antigo, mas ele também abriu novos poços.
mostrando que não se contentava somente com as experiências do passado. Nós não podemos muitas vezes querer basear a nossa vida nas experiências do passado. Crente museu vive do passado, daquilo que passou. A obra do Senhor para você, aquilo que o Senhor tem para você é para hoje. Deus quer mudar a sua história hoje. Nós não podemos nos apegar, muitas vezes, ao nosso comodismo. Deus simplesmente vai dizer para você o seguinte, querido: isso aí é para você fazer. O possível é para você fazer, o impossível eu faço. Quando sinta apertar, quando as coisas não têm mais possibilidade humana, você é um sério candidato a viver o milagre do Senhor. Mas quando é para você desatar, tirar a pedra para que o morto saia, querido, é a sua parte. Está lembrado da utopia, dos livros, dos testemunhos que muitas vezes ouvimos por aí, como se as coisas acontecessem no passe de mágica? Pode acontecer com muitos. Eu creio em milagres, creio na contemporaneização dos dons para hoje. Não tenho o mínimo problema quanto a isso. Mas eu quero dizer a você o seguinte, querido, olha só, não vai cair do céu não. Isaac tirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Talvez se alguém entulhasse o meu poço, ou talvez algumas pessoas aqui, talvez a nossa primeira atitude seria o seguinte: arrebentar o cara. Não foi essa a atitude de Isaac. Sabe, querido, essa história de Isaac nos mostra o seguinte: que há possibilidade de se triunfar em meio à crise. Há possibilidade de triunfo em meio às dificuldades. Nós não devemos escolher o melhor caminho, que é o caminho da desistência. Escolher o melhor caminho, o caminho mais fácil, que é o caminho de deixar as coisas rolar. Entregar tudo nas mãos de Deus. O Senhor te concedeu responsabilidades. E para que você possa triunfar, é preciso lutar. Pois você tem o direito de lutar. Por isso, cave, querido. Cave poços até que a água da graça de Deus possa jorrar. Cave poços até que a água do milagre possa jorrar. Cave poços, mas a sua parte é cavar. A sua parte é cavar. Cave, não desista. Porque o Senhor quer fazer com que você triunfe. Vamos ficar de pé? Vamos dar um ministério de louvor?